Vamos então resolver a atividade número 38. Esta atividade tem apenas uma pergunta e vamos então ver o enunciado. Observa o gráfico feito pelo Pedro. Desportos praticados pelos colegas do Pedro. Portanto, o Pedro resolveu fazer um levantamento dos desportos praticados pelos seus colegas e verificou que 3 praticavam ténis, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 praticavam futebol, 5 praticavam basquetebol e 2 praticavam judo. Portanto, o enunciado, a primeira pergunta diz-nos o seguinte: preencha a tabela de frequências com os dados do gráfico e observa o exemplo. Portanto, temos aqui a contagem referente aos colegas do Pedro que praticam basquetebol e verificamos que 1, 2, 3, 4, 5 praticam, como nós vimos ali, 5 praticam basquetebol. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O Pedro resolveu então anotar o desporto praticado pelos seus colegas. De todos os colegas do Pedro, quantos praticam o ténis? Já verificamos que de todos os seus colegas apenas 3 praticam ténis. Certo ou não? Vamos lá os três pauzinhos. 1, 2, 3. E quantos colegas praticam futebol? Já verificamos que são 8. Cá está. Portanto, 4 e 1, 5, mais 3, 8. E basquetebol? Quantos praticam? Já vimos que são 5. Está aqui até anotado. 4 mais 1, 5. Certo? E judo? Quantos praticam? 2. Então metemos lá 2 pauzinhos. E agora, o que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é o número de vezes que um desporto específico aparece na contagem de todos os desportos. Portanto, o ténis apareceu 3 vezes, o futebol 8, o basquetebol 5 e o judo 2. Por exemplo, na contagem de esportes efetuado pelo Pedro, o ténis aparece 3 vezes. Então a frequência absoluta do ténis é 3. Certo? Portanto, então o que é que temos? A frequência absoluta do ténis é 3, do futebol é 8, do basquetebol é 5 e do judo é 2. Entendeste? Resumindo, temos a frequência absoluta do ténis 3, que foram contados 3 vezes, a frequência absoluta do futebol foram 8, foram contados 8 colegas que praticam futebol, a frequência absoluta do basquetebol é 5, foram contados 5 meninos, colegas do Pedro, que praticam basquetebol, e finalmente a frequência absoluta do judo é 2, porque foram contados 2 meninos, colegas do Pedro, que praticam judo. Entendeste? Quantos esportes são praticados pelos colegas do Pedro? Como esta de problema. Quantos esportes é que são praticados? Já verificamos que são 4. O ténis, o futebol, o basquetebol e o judo. Certo? Portanto, são apenas 4 esportes. E agora mais uma pergunta. Se todos os colegas praticam um desporto apenas, não é? Portanto, significa que todos praticam um desporto. Então, se aqui aparecem quantos? 3 mais 8 mais 5 mais 2, este são o número de colegas. Certo? Se cada colega do Pedro pratica um desporto e se foram contados 18 práticas de desporto, que nós verificamos, que são 3 mais 8 mais 5 mais 2, então o Pedro tem 18 colegas, certo? Vamos à segunda pergunta. Qual é o desporto preferido pelos colegas do Pedro? Tens que analisar em função dos dados que nós vimos. Pousa o ouvido para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Qual é o desporto que aparece mais vezes na contagem do Pedro? Já vimos que é o futebol, certo ou não? 8. Enquanto o ténis aparece 3, o basquetebol 5 e o judo 2. Correto ou não? Portanto, o que é que podemos dizer? Podemos dizer que é o futebol, certo? Então podemos dizer que o desporto preferido pelos colegas do Pedro é o futebol. Correto? Vamos à pergunta seguinte. Qual é a diferença entre o desporto mais praticado e o menos praticado? Qual é o mais praticado? É o que tem a maior altura na coluna do gráfico, portanto é 8. O que tem menos altura é o judo, que tem 2. Qual é a diferença deles? Para os ouvidos, para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Então qual é o desporto que aparece mais vezes na contagem do Pedro? Já verificamos que é o futebol, certo? E qual é o desporto que aparece menos vezes na contagem do Pedro? Já vimos que é o judo. Então, podemos dizer que a diferença de 2 para 8 é fazer executar este algoritmo de subtração. 8 em cima, 2 em baixo. 2 para 8 são 6. Portanto, a diferença entre o desporto mais praticado e o menos praticado é de 6. Entendeste?
Agora vamos à última pergunta. Qual é o teu desporto preferido? Será o ténis, o futebol, o basquetebol ou o judo? Pôs o vídeo para pensares na questão, mas eu a seguir vou-te mostrar 4 vídeos, um sobre cada um dos desportos, para te ajudar a decidir qual o desporto que preferes mais, está bem? Vamos então ver o primeiro, sobre ténis. Skills from both on show. Well, Rublev, you thought they'd done enough, but Kyrgios was there waiting for him. Fantastic. Fabulous instincts. Did we say highlight shot? That's what they came for. Oh, magnificent from Sabalenka. Well, there we go. We've had to wait 53 minutes for a bit of Monfils magic. Vamos agora ver umas imagens sobre o futebol, em particular o nosso Ronaldo, não é? Que é o craque de futebol português, e para tu já poderes analisar se também gostas deste desporto. Mister, 2 minuti da quando ho fatto. Vamos ver umas imagens também agora sobre o basquetebol, em particular que é o Sporting que está a jogar, e para ver se também te agrada este desporto. Primeiro derby de basquetebol entre Sporting e Benfica dos últimos 24 anos. O primeiro no pavilhão João Rocha e logo com a liderança do campeonato em causa. Antes de todas as emoções, uma justa e merecida homenagem a Kobe Bryant, um dos melhores de sempre na modalidade. O derby começou em grande estilo e com os primeiros pontos a surgirem num afundanço de Abu, o jogador do Sporting, que voltaria a marcar um duplo logo a seguir. Derby é derby e qualidade existe dos dois lados e o Benfica conseguiu recuperar e colocar-se em vantagem. Abu ainda pôs o Sporting a vencer por 16-15, mas o primeiro período terminou com vantagem do Benfica por 20-16.
No segundo período, o Benfica deu continuidade à vantagem. Um triplo de João Fernandes ainda aproximou o Sporting do rival, mas o Benfica manteve-se constante e conseguiu chegar a uma vantagem de 9 pontos. Vantagem que se podia ter registado no final do segundo período, não fosse este triplo de Travant Williams a colocar o marcador em 43-37. No terceiro período tudo mudou e o Sporting entrou determinado em mudar o rumo dos acontecimentos. E tudo começou com Francisco Amiel a recuperar 2 pontos com 2 lançamentos livres. Seguiu-se James Elliser com um triplo a colocar o Sporting mais perto da igualdade pontual. Um resultado que se registou com um duplo de Cláudio Fonseca a colocar o marcador em 44-44. O mesmo Cláudio Fonseca viria a dar vantagem ao Sporting mais à frente, com o marcador em 52-51 a favor do Sporting. Um triplo de Travant Williams começava a desenhar a vantagem leonina. João Fernandes marcou o último duplo do Sporting no terceiro período. Nas bancadas, Kobe Bryant continuava presente entre os sportinguistas que tinham motivos para sorrir com a exibição dos Leões. Quarto e último período deste derby, com Tai Tony a marcar o primeiro duplo do Sporting, o Benfica começava a recuperar e até esteve a vencer por 73-71, mas este triplo de Travant Williams colocou o Sporting numa posição de onde não viria a sair. Travant Williams, que mais à frente parou, olhou e com muita classe marcou mais um triplo, o 30º ponto do norte-americano no derby. Para confirmar a vitória leonina apareceu Diogo Ventura com os últimos 2 pontos do Sporting no derby. O Benfica ainda viria a marcar, mas a vitória já não fugia ao Sporting. 81-75 no João Rocha, primeira vitória sobre o rival desde o regresso da modalidade e liderança isolada no campeonato. Finalmente, vamos ver aqui umas imagens sobre o nosso campeão Jorge Fonseca, que foi bicampeão do mundo de judo. Este título foi adquirido na passada sexta-feira. Está fresquinho o vídeo. E para tu veres como ele é um grande lutador de judo, não é? Because well, he's going to have to be very careful at the beginning of this final, because that is going to be crucial. Because I can tell you, Fonseca explodes out of the blocks. Kokolia will keep back. Difference. Look at the height difference. Yeah, I mean, there's a height difference, and he's come up from 90s, and I know that he only weighs 95 kilograms at the moment. So not fully into 100 kilos, which is interesting, giving away 5 kilos, if not a bit more at this moment. Yeah, but how tall he is, he understands that he needs to get the gravity of this tall body quite low. You can see that he has the posture, you know, with the hips backwards, the knees bended. Yeah, because if he stands up straight, he knows for sure that Fonseca is going to skyrocket. Yep, the coach is leaving. Well, they're not allowed to coach while they're actually fighting. It's got to be on the mates in between. Well, both a little bit of tactics in. Now he's over the top here, Kokolia. But great breaking of the grip from Fonseca. This left arm of Kokolia! Pro of the tournament. Unbelievable. That was amazing. Look at him, and there's the dance, of course. Double world champion Fonseca. That was an amazing change of direction there from Fonseca. He just switched it to the Kouchi. Ippon, every single match. Yeah, and what a Ippon. Unbelievable. Winning a final like this. Well, of course, we know Fonseca is the big thrower. Yeah, he's the man of the moment, of course. Yeah. We love it. We will see a bit of dancing. That's what we always see when he wins. Here he goes. But it was, of course, the Vasari from Fonseca. When Kokolia opened up a little bit, straight the Vasari for Fonseca, that brought him in in the driver's seat, you know. He knew Kokolia had to come closer to him.
Yeah, This was the first, was Ari. So Sodi Surikomigosh there, and right the way underneath, and like you say, turned his hips in towards him, and it got him a little bit more of a purchase on it and took him over. Now look at that. What a change of direction there for the Kochi. Pulls first of all. Look at the pull, and then his head absolutely hits the chest, and he just blasts him backwards. Well, sometimes when I'm sitting with my dad and we're watching judo, so they can watch 2 or 3 hours of not so good judo if I see one throw like it. This is the way. Yeah, well, he knows where the camera is as well. The big crane. We have so many cameras. We can see everything in all the... Jorge Fonseca é campeão mundial de judo na categoria de menos 100 quilos. O hino português disse há instantes em Budapeste, curiosamente a cidade onde está a seleção de futebol e onde se vai estrear no Europeu. Bicampeão do mundo de judo nacional, ouvido em... Pronto, e visto isto, já podes decidir, não é? O meu desporto favorito é o futebol. Por isso é que eu opto pelo futebol. Ok? E qual é o teu? Escreve qual é o teu e justifica. Porquê? Está bem?